extraterrestre. O nome anjo e Deus foi muito mal usado o tempo inteiro pela humanidade. Ah, é? Eu sou do Nordeste do Brasil. Hoje em dia nem De tanto. onde? Natal, Rio Grande do Norte. Mas na minha juventude, adolescência e infância, qualquer pessoa que fosse rica, tivesse um carro, usasse paletó, era chamado de doutor. Exato. Mesmo que não tivesse nada a ver Não com... fosse, né? Então, assim, é a mesma coisa. Nós humanos chamamos de Deus, anjo, um monte de gente sem futuro, só porque não é humano. Não sabe o que é, chama de anjo. Chama de anjo de Deus. E essa coisa era tão confusa que até o século II a.C. existia Deus na cultura das pessoas de então. Deuses bons, deuses ruins, deuses doentes. Existiam anjos bons, anjos decaídos, anjos ruins, anjos doentes. Homem bom, homem ruim, humanos bons, humanos ruins, mulher boa, mulher ruim. Aí, no século II, o judaísmo fez uma conceituação absurda. A partir de então, era assim: anjo é bom. Não tinha mais anjo ruim. Aí tinha os anjos decaídos. Né? Só que tinha demônios. Tinha demônios bons, demônios ruins, demônios maravilhosos. Ah, é? Demônios... Aí ficou anjo bom e demônio ruim. É. Então, essa organização do pensamento humano foi trágica porque terminou escondendo uma série de características que poderiam ser interessantes para os estudiosos e, ao mesmo tempo, criou nuances românticas. Aí hoje você encontra livros maravilhosos sobre anjos, mas assim, isso é muito do romantismo nosso humano. Então, na tua visão, não existe anjos, não existem seres a serviço desse Criador. Existe. E o que seriam E esses uma seres? porrada, quase 1 bilhão de seres. E o que são? São anjos, são seres robotizados. Como assim? Porque as mitologias dizem muito claramente, e eu explico isso nos 3 livros, o drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, o drama terreno de Javé, são 3 dos livros que eu lancei, que no primeiro momento, o eu de Javé se reconstruiu como um parasita, e um parasita quer encontrar o quê? Guarida no corpo. Então Javé... Ele depende de um corpo para sobreviver. O eu dele ficou tentando criar as partes dispersas da mente dele que havia caído. Quando juntou, o eu dele se hospedou ali. Só que Javé, ele ficou notando que quando ele dava uma ordem para ele mesmo, tudo obedecia. Então ele se achava um ser múltiplo. Foi quando surgiu o conceito de clones que obedeciam a Javé, ou anjos clones. Que eram seres robotizados. Replicados, o mesmo DNA. Como é que funcionava? Tipo uma colmeia. A abelha rainha manda, a abelha operária obedece, a abelha operária nem tem senso de individualidade. Não tem livre-arbítrio, não tem individualidade. Nada, só obedece. Então assim era Javé e os anjos clones. Até que um certo espírito imantou-se num clone desse e foi despertando um nível de consciência, agrediu Javé, para Javé parar de criar seres monstruosos como aqueles. Javé devolveu a pancada, destruiu o corpo desse clone, mas o espírito que estava imantado nesse clone saiu com a forma corporal e se transformou num novo tipo de ser chamado, em sânscrito, Daiva, e na nossa linguagem, demon, demoníaco, porque se metamorfoseava. Que tem na cultura... os gênios da lâmpada seriam esse tipo de... É um tipo de... O gênio de lâmpada é um tipo de djinn. Aí entra a cultura islâmica muçulmana, mais recente. Mas lá atrás existiam 2 tipos de seres nesse universo antimaterial vizinho. Tá? Lembre-se, o ovo cósmico diz que surgiram 2 universos, o material e o antimaterial. Isso tudo aqui é desse universo antimaterial. Então surgiu anjo clone e a figura demo. Quando Shiva surgiu como o primeiro demo, Shiva deu para Javé a condição demo que ele tinha. E depois Vishnu mergulha, então eles compõem a Trimurti desse lado vizinho. Então, desse lado vizinho ficou um batalhão de robôs, que a gente chama de anjos clones, que obedecem a Javé, sim.
E esses demos que não obedecem muito, não. Essa confusão toda que as mitologias falam há muito tempo. Só depois a vida biológica surgiu nesse universo vizinho. Tudo isso antes. Nos livros que eu explico, né? Nos livros que eu produzi, a gente tenta explicar tudo isso. Uma das tarefas dos meus livros é tentar explicar páginas incompreensíveis ou mal interpretadas das mitologias que foram destruídas. Mas na Bíblia se fala de anjo. Quem que são esses anjos? A Bíblia fala de anjos. Anjo de Deus, né? Porque é o seguinte... E descreve também como uma figura, não sei quantos olhos, não sei quantas asas, né? Aí depende do tipo de anjo que você está falando. Porque, assim, qual a questão? A questão é que tudo começa na trajetória que os judeus percorrem ao longo dos milênios. Quando só restou as duas tribos do sul, chamada tribos de Judá, do reino de Judá, eram 10 tribos do norte, reino de Israel, e 2 tribos do sul, reino de Judá. 10 com 2, 12 tribos de filhos de Jacó. Essas 10 tribos foram destruídas, são consideradas perdidas. Toda a história se resume agora. Agora quando? Nos últimos 2.700 anos. Por isso que surgiu, os hebreus antes, assim chamados, passaram a ser chamados de judeus, porque só restou a tribo de Judá. Aqui, essas duas tribos resistem durante muito tempo ao Império Assírio, mas Nabucodonosor, em 586 a.C., leva, conquista as duas tribos, o reino de Judá, e leva essas duas tribos para a Babilônia. Na Babilônia, pela primeira vez, os judeus escutam a palavra anjo. Ah, é? Os judeus já haviam lidado com anjos na época de Moisés, quando figuras lá no deserto, a travessia do mar, aquela história toda era Javé com anjo. Mas aqui ninguém chamava ninguém de anjo. Não? O nome anjo só surgiu na cultura babilônica junto com os caldeus, quando, na época do profeta Daniel, isso aqui foi, então, vamos assim dizer, assimilado e codificado como sendo o conhecimento dos judeus. Mas foi um conhecimento que os judeus retiraram dos caldeus, dos babilônicos, e no ano 513, quando Ciro, rei dos persas, libertou os judeus do cativeiro da Babilônia, os persas também falavam em anjos, aí os judeus assimilaram também os conceitos persas. Entendi. E assim ficou até que Alexandre Magno, 300 anos depois, criou a cultura helênica, e esse nome invadiu também o pensamento greco-romano e semítico-babilônico, que eram as duas culturas que existiam lá na terra onde Jesus nasceu e viveu. Jesus, ao longo de sua vida, lidava com a cultura semítica babilônica, ou seja, a cultura dos judeus que herdaram da Babilônia, e com a cultura greco-romana, porque o Império Romano é que dominava. E os gregos, a educação helênica estava espalhada em todo lugar. Então o homem, Jesus, lidou com essas 4 componentes culturais. Qual era a pergunta sobre anjo, Paquito? É alguma coisa que ele já falou ou completa? Era mais ou menos sobre o que ele falou, que o Ricardo ele perguntou se os anjos são sempre bonzinhos ou se eles podem ser maldosos. Então, basicamente o que ele falou. Nem uma coisa nem outra. Eles são robotizados, eles obedecem Não tem vontade própria? Não tem. Agora sim, eu não sou, entre aspas, candidato a ser dono de verdade, e longe de mim querer impor ou tentar convencer quem quer que seja. Eu conheço muita gente maravilhosa que produziu livros maravilhosos aonde pontuam crenças em anjos, tá certo? Isso pode ser real, sim. Ah, é? Por quê? Porque ao longo de todos esses milênios, muita coisa foi acontecendo e continua acontecendo. E assim, ninguém sabe de muita coisa, não. Ou, sendo muito mais correto, ninguém sabe de porra nenhuma. Eu menos ainda.
Nós precisamos aprender a colecionar incertezas, possibilidades. Qual é o drama da gente? É que todo mundo pensa que é dono da verdade. Exato. Aí, então, assim, como todo mundo pensa ser dono da verdade, ninguém procura mais a verdade, porque a verdade tem que combinar com a minha verdade, senão eu já fico chateado, triste. Então, na hora que eu falo desse jeito, eu termino sendo desagradável com muita gente que curte a angeologia, a ciência dos anjos, ou que acredita toda aquela em anjos. né? E assim, eu só estou dizendo que isso é passível de ser tremendamente real. Porque, além da visão humana, esses seres eles se enquadram naquilo que nós humanos acreditamos, ou por respeito, ou porque eles são dementes e não sabem o que fazer da vida deles. Aí vestem desculpe a redundância, as vestimentas que nós humanos criamos. Vou dar um exemplo bem rápido. Posso? Claro. Em 1994, eu me lembro bem disso, eu estava ainda escrevendo, sem saber que eu estava escrevendo livros, né? Eu estava com os amigos espirituais de madrugada, escrevendo, e de repente eu escuto um barulho surdo os espíritos se afastam e dizem, você está recebendo, a gente vai parar que você está recebendo uma visita bem especial. Aí eu me concentro assim um pouco, quando eu sinto um bater de asas dentro do meu escritório. Eu morava... Sente um movimento de ar. De ar. Aí vejo um ser com plumas e asas. Eu digo, putz, eu estou ficando maluco. Aí esse ser disse, não, eu sou Tom Teltan, nunca esqueci. E assim me invisto perespiritualmente em respeito e em amor aos meus pares humanos. Por quê? Aí ele me contou a história dele. Ele foi lá para escrever comigo algumas coisas, coisa que eu nunca publiquei, por sinal. Aí ele disse, há muito tempo atrás, há uns 2.000 anos atrás, o meu espírito foi designado para ser guia ou ajudante de aldeias incas, ou anteriores aos incas que viviam aqui na América Latina. E todas aquelas tribos rezavam para um deus pássaro. E eu comecei a exercer a função de recolher as preces deles, para levar para níveis espirituais mais altos. Mas em respeito à pureza e à simplicidade daqueles humanos, eu comecei a me deixar investir de acordo com a forma pensamento e a forma imagem que os humanos tinham a respeito do Deus pássaro que eles imaginaram. E eu então apropriei a ideia deles e me visto assim em homenagem à crença deles. E até hoje trabalho, ele dizendo, isso foi em 1994, até hoje eu trabalho com as aldeias da América que são herdeiros dos Tiahuanacos, dos Incas, Aztecas, Maias. Então, assim, eu estou só querendo dizer que muitos seres, para além da condição humana, se investem das formas de pensamento que os humanos emitem numa espécie de respeito. Entendi. Ou seja lá de que os humanos esperam um tipo de imagem e eles, para facilitar, se parecem com essa imagem que os humanos esperam. Isso. Então, assim, os anjos podem fazer algo parecido. Eu estou aqui falando sim, sim, não, não. Estou só dizendo que a gente tem que colocar vírgula. Mas o fato de serem bons ou maus, então não existe isso. Olha, eu tive que lidar com esses seres. E aí? O que você sentiu? Totalmente frios. Frios? São bonitos, tá certo? Mas assim... desprovido de... sorriso, zero. Bom humor, senso de humor, mas zero. Não são assustadores, assim, o jeito de falar, né? Não. Porque na Bíblia tem muitos encontros que relatam como assustadores, né? Assim, uma coisa que... Não é bem assim. Se você olhar a vida de Elias, de Ezequiel, você vai ver que eles dizem que se encontram com máquinas, mas chamam de figuras com vários olhos, bababá, mas a turma chama de anjo. Entendi. Mas não é anjo. O que poderia ser? Naves. Naves mesmo? Sim. Carruagem? Do jeito que hoje em dia a gente tem várias coisas voando aí que a gente chama de OVNI. Sei. Eram objetos não identificados, ele coloca um significado. E um ou outro chama aquilo de anjo. Tá? Mas não é. Então, assim,
anjo mesmo, só a partir de Daniel, na época do cativeiro da Babilônia, ele chama de Rafael, de Gabriel, ele dá nome aos anjos. Sim. E em tempos mais recuados, há descrições também de que viam entes que ajudavam Deus, ou seja, ajudavam Javé, que assim era tido como anjos. Não é?